Fala galerinha, nessa aula aqui a gente vai fazer umas otimizações do nosso chunk, beleza? Olha só, eu quero mostrar pra vocês como analisar o que tá pesando no seu jogo, beleza? Então olha só, deixa eu tirar meu rosto aqui, eu vou dar um play e eu quero que vocês se liguem em uma coisa. Eu vou puxar aqui o profile, deixa o play cair aí, ó. Aí ela atravessou o chão, é porque foi a primeira vez que eu abri a It's Magic agora, então ela tende a demorar mais a gerar o collide e tal. Depois ela dá uma aceleradazinha. E também a gente vai fazer o player não precisar usar a física mesmo do jogo. Ele vai utilizar de outros recursos. Mas enfim, olha só. Depois de um tempo ele passa a rodar bem lisinho, tá vendo? Olha só que interessante. Depois que os nossos chunks já foram gerados, a nossa performance ela fica muito boa. Mesmo a gente tendo aqui, ó, aproximadamente o que? Uns 35, 34 chunks. Todos dinâmicos, ou seja, os transforms deles estão dinâmicos, eles não estão estáticos. Então a gente tem 34 draw calls aqui que são desnecessários, né? A gente poderia reduzir bastante esse número de draw calls se a gente transformar os chunks em estáticos. Mas veja só, a nossa performance ela está muito boa. E o nosso consumo de RAM está em 81 MB. Só que à medida que a gente anda, a gente tem, ó, Stutterings. Ainda não começou. Pronto, agora começou. Vou tentar puxar o FPS aqui, que é porque fica difícil de ver. Eu acho que no vídeo fica mais difícil, ó. Mas à medida que vai gerando o chunk, a gente tem stutterings. O que são stutterings? São quedas de FPS, são frame drops causados por alguma ação muito pesada momentânea. Então olha só, chegou a cair para 33 FPS ali, ó. Tá vendo, ó? Sempre que a gente tá gerando o chunk, a gente tem quedas de FPS. O nome disso é stuttering. Só que esse stuttering, ele tende a ser bem mais violento se você tiver um aparelho mais lento que o meu. Então você vai ter aí um stuttering mais forte. Só que tem como a gente descobrir a causa do stuttering. É só a gente ir testando e analisando. Olha só. Se eu vim aqui e aumentar a render distance do nosso personagem para 6, por exemplo. Olha só, eu vou tentar aqui da play, eu vou ficar pulando para ver se ele não afunda no chão quando a gravidade ativar, mas eu acho que ele vai cair no chão, galera. Acho que ele vai cair no chão. Ele caiu, deixa ele caído, deixa ele aí no chão, não dá problema. Mas olha só, o jogo ele tá completamente travado. Tá 4 FPS, a câmera ela tá muito lenta mesmo. Eu tô tentando voltar o zoom, mas eu não tô conseguindo. Isso acontece por quê? Porque a gente tá com um stuttering extremamente grande. Olha só. Eu vou até pausar o jogo aqui pra ver se ele destrava. Ó, ele destravou. Tô tentando voltar aqui. Vou voltar o jogo a rodar. Olha só, ele tá gerando os chunks aí, mas ele tá tão lento que fica tipo 1 FPS, 4 FPS, não dá nem pra girar a câmera. O que é isso, galera? Olha só a memória RAM ali, ó, 256 MB, 269. Tá conseguindo perceber que a gente tá subindo muito a nossa memória RAM? Olha só, 280, 350, 260. E depois que a gente termina de gerar, ele dá uma quedazinha. Você viu ali que chegou a bater 360. É meio difícil da gente enxergar aqui, porque esse painel ele tem um tempo de delay para atualizar, né? Mas se ele atualizasse com uma frequência muito alta, o que é que a gente ia enxergar aqui? A gente ia enxergar a memória RAM indo lá nas alturas e depois descendo de novo. Isso acontece por quê, galera? Isso acontece porque no nosso processo de gerar o chunk, por mais que a gente esteja fazendo um thread separado, a gente está deslocando muita memória na memória RAM do celular. E depois o Java tem que estar deletando isso da memória. Deixa eu dar play e pausar, porque eu quero que o jogo descongele. Ó, tentar gerando o chunk, tá vendo? Ó, mesmo o jogo pausado, ele está em processo de gerar um chunk. Aí tá um lag desgranhento. Mas deixa eu dar play para ele voltar a gerar. E vou pausar para ele parar. Olha só. Ele ainda continua dando lag. Mas o que a gente tem que observar aqui é tentar entender o que é que está sugando a nossa performance. Bom, se você olhar em World Update, a gente está tendo 100 milissegundos no World Update. Então a gente já sabe que a gente tem um problema ali. Mas outro problema que a gente sabe que tem é o da memória. Eu vou voltar o play aqui e eu vou tentar ver aqui se a gente consegue pegar um frame com muito consumo de RAM. Porque eu aumentei mais ainda a render distance, né? Olha só, ainda está em 85, 100... Eu queria que ele batesse, porque eu já fiz testes aqui offline e chega a bater 400, então chega quase a 512. Ou seja, se o seu celular não tiver 512 MB de RAM, ele vai crashar de certeza, ele vai passar o limite de RAM. Beleza? Então isso é uma coisa que a gente tem que lidar aqui.
A maioria dos celulares só vai até 256 megabytes de RAM. Aqui está 154, 176, mas ele vai subir bastante ainda. Isso com os nossos transformers dinâmicos, que consomem menos memória RAM. Se a gente deixar o transformer como estático, vai consumir mais ainda. Então olha só, a gente tem que resolver primeiro esse problema da RAM. Porque a gente tá já vai em 230. Ele com certeza já chegou a bater uns 400 aqui, mas a gente não deu a sorte do painel atualizar mesmo na hora. Eu só queria que pegasse um frame aí, uns 400 MB de RAM, porque eu andei testando e chega a bater uns 400 MB de RAM. E o problema disso, galera, ó, 320, o problema disso é que esse consumo elevado de memória RAM, ele acaba sendo um problema, ó, 300 e tanto, ele acaba sendo um problema para o Garbage Collector do Java, porque o Garbage Collector do Java fica tendo que fazer trabalhos super extensivos aí para organizar essa memória e para poder tirar lixo que a gente deixou aí, entendeu? Ó, 400, bateu 400, 411, olha só, 426, mais um pouco ele vai crashar e desmexe, ó, 438, 81% já da memória utilizada, 453, ixi, vai crashar, vou pausar, 400, chegou a 496, alguma coisa assim. Beleza, já deu pra ver que a gente tá aí com um consumo de RAM absurdo. Eu vou até continuar aqui, ver se ele... Só não quero que ele crashe, pela fé. 448. Mas e qual o problema disso, galera? O problema disso é que o Garbage Collector do Java, ele tem que ficar fazendo um trabalho extensivamente grande para tirar o lixo que a gente colocou na memória RAM. E isso causa um frame drop muito grande. Mas aí você está se perguntando, pode estar se perguntando, Lucas, mas e qual é a solução? Tem solução para isso? Galera, tem sim. A forma como a gente fez o chunk aqui, ó, a gente tá usando ArrayLists, tá vendo? A gente tá usando ArrayLists, a gente tá gerando o chunk aqui, ó, a gente vem Generate Chunk. Dentro da função Generate Chunk, cadê ela? Generate Chunk, a gente tá rodando os nossos cubinhos, a gente cria novas listas aqui, ó. Tá rodando, criando cada cubo, determinando cada face. E cada face é construída pelo Cub Construtor. Então, se você vir aqui no Cub Construtor, você vai ver que a gente está adicionando diversos Vector 3, ó, Vector 2 aqui também, ó, em 4 listas. Então, cada vez que a gente cria um Vector 3 aqui, a gente está alocando um espaço de memória RAM para salvar esse dado. E depois a gente está adicionando em lista e assim vai. Essa está de longe de ser a forma mais otimizada de fazer isso. Essa é a forma menos otimizada de fazer isso, é a que mais consome memória. Porque você está criando diversos ArrayLists aqui. Beleza? Está criando diversos ArrayLists. E ArrayLists por si só consome muita memória RAM e tem uma performance de adicionar elementos horrível. Você poderia até, ó, substituir ArrayLists por simplesmente list. Só que no caso substituir só o tipo da variável para list não faz a menor diferença. Porque ArrayList também é um tipo de lista. Você poderia substituir aqui, eu quero só te mostrar o tipo, que tem que substituir no script inteiro. Olha só. Você pode manter o tipo da lista de list e você vem, em vez de uma ArrayList, você cria uma linked list. Ó, linked list. Ela vai consumir menos memória, ela vai ter um pouquinho menos de desempenho na hora de ler, mas na hora de adicionar tem muito mais desempenho. Então isso aqui já deveria aumentar um pouco a performance do nosso jogo. No caso, reduzir um pouco o stuttering causado pelo frame drop, né? Mas isso não vai ser o suficiente pra gente. O que a gente vai fazer aqui, galera, é descer um nível, não tem jeito. O que a gente tá fazendo é super alto nível, é um recurso aí da ItSmash, super alto nível pra gente criar modelos. Mas não é assim que os modelos funcionam na informática, beleza? Eles funcionam de uma forma muito menos baixo nível, muito mais baixo nível, com dados muito mais voláteis, assim, dados muito mais baixo nível mesmo como é que diz, memória. Então olha só, em Java existe um negocinho chamado de buffer, que é assim, ó, buffer, que é simplesmente um espaço de memória RAM alocado. Então olha só, no Java existem umas classes como int buffer, float buffer e por último byte buffer, que são classes que estendem a classe buffer e adicionam alguma funcionalidade para a gente. Por exemplo, a classe float buffer funciona mais ou menos parecido com uma lista, porém você só pode adicionar números float
E todos os números que você coloca ali, eles são alocados em um espaço de memória alocado antes no ato da criação da lista. Além disso, os dados que a gente coloca dentro de um buffer, no caso Night Magic, eles não ficam naquela memória que a gente estava olhando lá, aqueles 512 MB, eles não ficam lá. O nome daquilo ali é JVM Heap, que é uma memória específica do Java, que eu vou até anotar aqui se você quiser pesquisar, JVM Heap, beleza? É uma memória específica do Java que o Android aloca e o seu aplicativo não consegue utilizar mais do que essa memória ali. Porém, consegue sim se você utilizar buffer, porque o buffer ele vai alocar um espaço de memória RAM fora da JVM Heap e você vai poder usar toda a memória do celular do cara. Então, no caso do meu celular que tem 8 GB de memória RAM, é um Galaxy S10 Plus, a gente consegue utilizar 8 GB de memória RAM, desde que a gente aloque elas dentro de buffers. Então, os modelos na Magic, eles ficam sempre dentro de buffers, eles ficam dentro de float buffers e int buffers. Todos os modelos que a Magic carrega, eles ficam dentro de float buffers, então eles não consomem aquela memória. Então, por que o nosso script de chunk está elevando tanto a memória do JVM Heap se os modelos da Magic não ficam em memória da JVM? Isso acontece porque a gente está criando um monte de lixo aqui com essas array lists. A gente está criando esse int aqui de 3 dimensões que também consome muita memória e a gente tem um em cada chunk. O que a gente vai fazer é simplesmente passar tudo para buffer, galera. A gente vai descer um nível aí e vai passar buffer. A gente pode construir o nosso modelo em cima de float buffer, porém é um pouco mais complexo. Você vai ter que entender aí um pouco mais de como funciona o sistema de modelos, como funciona a construção de um modelo em informática. Então, o que é que eu fiz? Eu construí uma classe aqui para Magic especificamente. Você não vai encontrar essa classe em outro local. O nome dela é Vector3Buffer, beleza? Vector3Buffer. O que é isso? É uma classe buffer que eu construí para armazenar elementos vector 3. Então a gente vai usar essa classe porque ela vai ser uma mão na roda muito maior do que se a gente tentar construir em cima de float buffer. A classe vector3buffer vai funcionar da mesma forma que um float buffer. Ela vai salvar a memória fora da nossa JVM Heap, porém vai ter muito mais performance. Beleza? Então a gente vai substituir, por exemplo, a lista de vértices para um Vector3Buffer. Só que tem um detalhe, galera. Para criar um Vector3Buffer, ou qualquer outro tipo de buffer do Java, eu vou até criar a variável logo aqui, ó. Private Vector3Buffer, beleza? Para você criar uma variável dessa, vou chamar aqui de vértices buffer. Você não pode vir aqui e fazer isso, ó, Vector3Buffer. Isso não vai funcionar, galera. Não é assim que funciona. A gente precisa utilizar uma classe chamada de buffer utils, que é também da Magic, que você não vai encontrar em outro local. E tem uma função chamada create vector3buffer, ou então create float buffer, create int buffer. Todos os buffers você cria por essa classe. Só que a gente também não pode fazer aqui na inicialização do nosso script. Então a gente vai ter que deixar como nulo e vamos iniciar na hora que a gente quer. E a hora que a gente quer é antes de gerar o chunk, não é? Seria mais ou menos aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função para iniciar os nossos chunks. Iniciar quer dizer os nossos buffers. Só que aí vai um detalhe. Vê só, já vou criar a função aqui, private void create buffers, beleza? E eu vou fazer aqui, ó. Só que para a gente criar o nosso buffer, tem um detalhe, vértices buffer. Na hora de vir aqui, ó, buffer utils.create vector3buffer, a gente tem que passar o tamanho do nosso buffer. A gente é obrigado a dizer um número aqui, como por exemplo 45. Mas o que é que esse 45 significa? Significa que a gente quer alocar 45 vector 3 dentro desse buffer. A gente é obrigado a dizer o máximo de memória que a gente vai utilizar. Porque o buffer não é um array list, não é uma lista que você pode adicionar elementos quando você quiser. Como eu falei, o buffer é uma alocação de memória já registrada.
Então, para isso, a gente tem que saber quanto de memória a gente quer alocar. A gente não pode alocar memória infinita e também a gente não pode alocar memória menos do que a gente precisa, porque se a gente alocar menos memória do que a gente vai precisar, vai faltar memória na hora de adicionar elementos nessa lista. Só que aí você pode estar se perguntando, putz, mas e como é que eu vou saber quantos elementos eu vou ter que adicionar? Porque se você parar para analisar, existem cubos que não geram todas as faces, existem cubos que geram todas as faces, e você não tem como determinar quantas faces vão ser criadas até que elas sejam criadas. Você tem razão quanto a isso. Então é por isso que a gente vai ter que repetir essas funções aqui de makeCub e generateChunk, porém de uma forma de simulação. Então, ao invés de a gente criar o chunk, a gente vai só simular uma construção para a gente saber quantos blocos vão ser necessários. Então, olha só, eu vou criar aqui uma classe que é para a gente usar como dado volátil. Então, eu vou vir aqui, ó, novo Java. Eu vou chamar de chunk simulation, mas vou deixar só assim para ficar menor. Simulation data, beleza? Então deixa eu achar a classe aqui, chunk simulation data. A gente não precisa desses elementos aqui, ó. Ela não vai ser um componente, vai ser só uma classezinha simples para a gente colocar variáveis para salvar dados. Então eu vou colocar aqui, ó, public int vertices count. Por enquanto só isso mesmo. E a gente volta e vem nesse cub construtor e a gente cria uma função para simular a construção de uma face. Como todas as faces são iguais, elas sempre têm a mesma quantidade de vértices, de triângulos e de UVMap de normals, a gente não vai ter que criar 6 funções de simulação, sendo que todas as faces são iguais. Por sorte, a gente só precisa criar uma. Então, ó, simulate face, beleza? Simulate face. A gente vem e solicita aqui, ó, um chunk simulation data, beleza? A gente solicita um arquivo de dados para a gente adicionar o que a gente quer dentro. E a primeira das coisas é adicionar 4 vértices. Então a gente vem em data.vertices count. A gente adiciona mais 4, porque uma face vai ter 4 vértices, não é? Perfeito, olha só, data vertices count mais 4. Agora a gente vem no nosso chunk e a gente precisa duplicar essas duas funções aqui, ó. makeCub e generateChunk, criar duas funções alternativas que serão de forma simulada. Mas para a gente fazer isso, eu acho mais interessante a gente colocar isso em um script separado, porque o nosso script está muito grande. A gente já tem que começar a remover mais coisas desse script do chunk. Então eu vou chamar de chunk simulator, beleza? Deixa chunk simulator. O que a gente faz agora é copiar essas duas funções, ó. generateChunk. A gente copia elas aí, ó. A gente vai remover código que não vamos precisar, porque é só para simular a construção do chunk. A gente não vai precisar aplicar modificações. Eu vou vir aqui, ó. E a gente vai precisar também do determine side block, galera. Vamos precisar do determine side block. Mas enfim, eu vou manter aqui assim por enquanto. Olha só. Deixa eu pensar uma forma da gente levar esse determine side block para lá também. Eu acho que é até bom a gente separar para outro script também. Mas enfim, ó. Chunk Simulator. Deixa eu atualizar a lista para ele aparecer. Chunk Simulator. A gente tira esses dados que a gente não vai utilizar também. Não vai ser um componente. Vai ser só uma classe com alguns códigos utilitários. Então olha só. Vamos vir aqui. Vamos colar esse código que a gente acabou de pegar. E o que a gente vai fazer já é começar, ó, removendo esses dados aqui que a gente não precisa. Beleza? A gente não precisa disso aqui, ó. A gente vai criar, em vez de um novo face creation data, a gente vai criar um chunk simulation data. Chunk simulation data, beleza? Chunk sim data. E a gente passa a data também para o generate. Essas funções vão ter que ser públicas e estáticas para a gente acessar elas do nosso chunk. Não vamos aplicar nada em vertex nenhum. É só uma simulação, beleza? A gente vai precisar ter também o tamanho do chunk. Então a gente vai precisar ter como informação a largura do chunk. A gente vai ter que ter como informação a altura do chunk. A gente vai precisar do nosso array de 3 dimensões de blocos, porque a gente não tem acesso daqui, afinal isso não é um script de chunks. A gente tem que ter também, deixa eu ver, acho que por enquanto só isso mesmo.
Face Creation Data vai deixar de ser Face Creation Data, vai ser Chunk Simulation Data, beleza? A gente não tem XYZ no Data, não precisamos disso. Não precisamos do tipo de bloco no Data, beleza? E até aí, tudo correto, tudo de boa. Agora, a gente não tem a função determine SideBlock nesse script. E aqui a gente não vai utilizar a função makeWriteFace, não. A gente vai utilizar a função simulateFace. Deixa eu ver se ele sai o erro. A gente vai substituir todas essas funções por simulateFace, em vez de criar face. Então olha só, simulateFace, simulateFace, simulateFace. Agora a gente só precisa colocar essa função determine SideBlock aqui também de uma forma acessível por esse script. Ah, e essa função também tem que ser pública estática, olha só. Essa pode até ser privada na real. Essa pode até ser privada, já que ela vai ser chamada por dentro do próprio script. Tirar o erro aqui, ó, pronto, ele saiu. Agora os únicos erros são o determine SideBlock que está errado aqui, porque não existe. Então o que a gente pode fazer, galera, é o seguinte. É tirar essa função determine SideBlock daqui. A gente pode mover ela para um script separado. Então, se a gente vem aqui, ó, determine SideBlock. Acho que é mais interessante criar um novo script aqui para mover ela para lá, de uma forma que seja acessível por fora do Chunk também. Então eu vou chamar de Chunk Utils, que são funções utilitárias do Chunk. A gente vai fazer é copiar essa função determine SideBlock para lá, galera. Vamos copiar para lá, ó. Copiar. Chunk Utils. Também não precisamos de um componente. Beleza? Não precisamos de um componente. Vou colar a função aqui. Ela vai ter que ser agora pública e estática. Public static. Só que agora a gente tem que passar também a nossa matriz 3x3 de blocos. Porque ela não existe aqui no acesso dessa função. Então, ó. Agora sim, sem erros, a gente pode vir em Chunk Simulator. E toda vez que a gente quiser acessar essa função determine SideBlock, a gente passa Chunk Utils. E a gente passa também os blocos. Só que eles têm que existir aqui, né? Então, ó, blocks, beleza? A gente vem aqui, blocks. Já vou renomear a função também, tá, galera? Só colocar os blocos aqui para acessar como argumento dessa função. Blocks, opa, blocks com S. Boa. Sorte que é pouquinha coisa. Então, olha só. Chunk Utils, a gente acessa lá daquela classe. Chunk Utils. Chunk Utils. Vem aqui. Chunk Utils. E Chunk Utils. Perfeito, galera. Agora o erro do script deve sair. Deixa eu ver. Pronto. Esse script agora não tem... Ah, tem erro sim. Deixa eu ver o que é aqui. Ah, faltou passar os blocos aqui também, galera. Ó, blocos. Boa. Perfeito. Saiu os erros. Não temos mais erros. Então a nossa função para simular o Chunk está pronta. Só que eu acabei de perceber que esse data não poderia estar aqui, porque ele tem que ser acessível lá pelo Chunk mesmo. Então a gente vai fazer isso, ó. Vamos tirar daqui e deixar o data como um argumento também. Bom, perfeito. Agora, para aproveitar o embalo, galera, é interessante que a gente tirasse essas duas funções aqui, Generate Chunk daqui de dentro também. A Simulate Chunk a gente já vai tirar agora. Então a gente vai vir aqui, ó. Simulate Chunk a gente já vai tirar daqui também. Era interessante tirar a Generate Chunk também. Mas vamos deixar fazer isso em outro vídeo, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Eu vou só aproveitar e já renomear aqui, ó, para Chunk Utils, beleza? E tem que passar também a matriz de blocos. Então, ó, blocos. Nosso script ele demora para editar porque ele tá grande. É por isso que é interessante você ir sempre substituindo funções que você não precisa de fato ser dentro desse script, e você vai tirando e colocando em outras classes utilitárias. É uma forma muito mais organizada de trabalhar, galera. Então, ó, Chunk Utils. Chunk Utils. Utils. Beleza. Utils.
chunk utils. Bom, perfeito. A gente já substituiu, não deve ter erro algum. Tem algum erro em algum canto aqui. Deixa eu ver se eu acho onde é que tá o erro. Tá em qual classe? Tá em chunk mesmo, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Ah, tem 2 chunk utils aqui, galera. Eu que pirei da cachola. Boa. Bom, a gente já tirou uma função daqui. Depois a gente vai tirar essas outras também. Make cub, generate cub. Mas o interessante é que a gente entenda que a gente pode vir aqui agora, ó, e fazer isso aqui, ó. Chunk simulation data. Data. Cria um novo chunk simulation data. Ficou tudo maiúsculo aqui. Não era para ser assim. Pronto. E agora a gente simula o nosso chunk, né? A construção do nosso chunk. Então a gente vem aqui, ó. Chunk simulator. É isso mesmo. A gente vem generate chunk, não? Eu acho que é isso mesmo. Ele tá até autocompletando aí, mas deixa eu dar uma olhadinha para ter certeza. Generate chunk. A gente vai ter que passar a largura, a altura do chunk, os blocos e a data. Então, perfeito. Easy, easy demais. Então, deixa ele vir aqui, ó. Vamos lá, descer lá na chunk simulation data. Cadê tu? Aqui, ó. A gente vem, passa width, height, blocks e data. Perfeito, galera. Então, a partir do momento que essa função terminar de executar, dentro da nossa classe data, a gente tem a quantidade de vértices que a gente tem que criar. E para isso eu vou colocar aqui, ó, console log. Então, olha só, vamos ver se isso vai de fácil funcionar. Vértices no chunk são data.vértices.count. Olha só, quando a gente rodar essa função, a gente vai saber quantos vértices a gente precisa adicionar nesse chunk, no buffer. Então eu vou vir chamar essa função aqui antes do generate chunk. Eu vou vir aqui, vou chamar ela antes do generate chunk. Só que eu acabei de esquecer o nome dela. Create buffers, pô. Perfeito. Então olha só, create buffers. Então vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos ver se isso vai rodar e vai nos dizer quantos vértices a gente tem. Eu vou só dar play aqui, vou abrir o console. Deu um runtime exception, será? Ah, perfeito. É alguma besteira, não sei, será? Ah, boa. Olha aí, olha aí. Tá saindo a quantidade de vértices que tem em cada chunk. Você pode ver que é diferente cada chunk. Então, perfeito. Já temos o que a gente precisa, beleza? Já temos o que a gente precisa, a gente já pode criar nossos buffers. Então, boa, moleque. Como esse vídeo tá muito grande já, eu vou criar os buffers na próxima aula, beleza? Valeu, galera!